E o que te levou a criar um negócio quando o mundo estava fechando, né? E Pois é. falindo. É. E eu queria saber se você saiu do CLT, se você foi demitida, se você se demitiu, o que aconteceu na verdade? No fundo, eu me demiti porque eu ainda fiquei 6, 7 meses com o CLT tocando na pizzaria. Uhum. Porque rola aquela insegurança, mesmo a gente, no início da Dribix, com a pandemia, ter tido sucesso, assim, ter começado muito bem, mas ainda rolava aquela incerteza do tipo, será que vai dar certo? Será que de fato faz sentido a gente guardar, jogar fora, na verdade, toda nossa carreira, né? Isso. Para investir num negócio que a gente não tem garantia nenhuma. Então a gente ainda ficou um tempo, tanto eu quanto meu marido, tocando as duas coisas. A gente quase enlouqueceu. E no CLT, o que você fazia? No CLT, antes de assumir a pizzaria, eu era diretora de qualidade de processo dentro de um banco. Eu tinha acabado de voltar para São Paulo para Uhum. assumir essa posição dentro de um banco digital. Na verdade, era uma fintech e eles iam se tornar banco, né? Então, eu vim justamente para ajudar nesse processo, junto com o Bacen, uma parte bem burocrática de processo e qualidade, assim. Gostava muito, tipo, foi muito desafiador porque eu sempre almejei chegar neste nível na minha carreira, né? Uhum. Desde quando eu comecei, eu tinha um objetivo de onde eu queria chegar, sabe? E eu falei, cara, eu quero estar no topo, tá no topo. E aí, quando eu cheguei no topo, surgiu a oportunidade da pizzaria, né? Eu falo até hoje, assim, a pizzaria não foi algo que a gente planejou, que a gente sentou e falou, vamos abrir uma pizzaria, né? A pizzaria, na verdade, ela foi, eu falo até hoje, ela foi um presente de Deus que caiu literalmente na nossa mão. E a gente abraçou e fez acontecer, e graças a Deus tem muito sucesso. Mas foi muito desafiador, Uhum. porque chegou um determinado momento que eu me vi saindo de um papel onde eu tinha uma atuação mais executiva, né? Uhum. E tem todo um ego, todo um status associado ali para estar no chão da pizzaria, barriga no balcão, fazendo pizza e fazendo o negócio acontecer. Então, teve alguns momentos nesse início que para mim foi muito desafiador. Eu olhar e falar, cara, será que é isso mesmo? Será que tá certo o que eu fiz? Tipo assim, larguei tudo, deixei tudo para trás. E aquele sentimento de fato jogar fora, né? E depois eu vi que não joguei nada fora. Mas num primeiro momento rolou esse baque, assim. O que motivou muito a gente fazer isso? O meu marido, porque, ao contrário de mim, ele estava num momento profissional que não estava muito feliz. E ele trabalhava com o quê na época? Marcelo é engenheiro, ele sempre trabalhou na parte comercial, né? Uhum. Vendia projetos de automação para grandes empresas, assim. Mas chegou um momento que foi quando a gente voltou para São Paulo que ele já não se identificava mais, não se identificava com a empresa, não se identificava com o que ele fazia, era muito cansativo, porque tinha que viajar o Brasil inteiro. E ele sempre falava, tipo, vamos abrir alguma coisa? Uhum. Vamos fazer alguma coisa com a gente? Mas eu, assim, eu sempre vi, até por conta de muita crença, né? Meu pai falava muito isso, que eu tinha que ter um emprego, carteira assinada, lá, 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 lá. Mas isso é o que manda a nossa cultura, né? Exatamente. E assim, de fato, durante muito tempo isso deu certo, É. né? Mas tem muita gente que hoje olha para isso e fala: não, eu não posso tentar nada porque eu tenho que ter um emprego, uma carteira assinada. Então, isso hoje, né, eu vejo que acaba sendo muitas vezes uma bola de boliche ali no seu pé, e às vezes a gente tem que olhar para isso de uma outra forma, Uhum. sabe? Então, quando a gente resolveu fazer isso, foi justamente porque o Marcelo tinha esse desejo, a gente não sabia o que, como, quando. E aí, muitas conversas com a Adriana Silvério, né, que também é super forte nesse segmento. Sempre a gente trabalhou muito tempo juntos ao longo da jornada, ela já tinha pizzarias. E aí, numa conversa com ela, e ela sempre me falava, mesmo quando ela saiu da empresa onde a gente trabalhava junto, a gente continuava se encontrando, e ela sempre falava, Driquinha, você tem que ter a sua pizzaria, você vai ter muito sucesso. Eu falava, não, isso é para você, porque eu via a loucura, né? Uhum. Às vezes a gente tem essa impressão de ser dono de negócio e vai trabalhar menos, né? E Putz, aí no dia a dia, com a Adri, eu via, cara, ela trabalha pra lei do caceta. engano, né? Exatamente. Será que eu quero isso? Porque assim, eu tenho minhas férias, né? Tenho meus 30 dias de Tem final de férias. Final de semana. semana tenho meu 13º, meu É. bônus maravilhoso. Então foi necessário muitas renúncias. Mas, quando a gente começou esse movimento, eu vi o Marcelo muito feliz com esse movimento. Então, isso para mim foi muito satisfatório, sabe? Olhar para ele e falar assim, cara, ele está se realizando nisso. Então, num primeiro momento, essa transição, ela aconteceu muito mais, assim, por conta dele, de um desejo dele. Tanto que o nosso acordo inicial, quando surgiu a pizzaria, foi
eu vou te ajudar nesse primeiro momento, depois eu vou sair e focar, porque eu sempre trabalhei com coach, né, e mentoria, né, a mentoria hoje é mais forte, mas eu sempre trabalhei com coach, formação de gestor e tal. Depois eu vou focar, que essa é a minha formação, vou montar minha sala, vou atender, investir nisso, e você toca a pizzaria, beleza? Beleza. Só que eu entrei nesse universo tão de cabeça, quando eu entendi, quando caiu as chaves e foi necessário eu, de fato, dizer não para o CLT e, de fato, entrar entrar de cabeça, entender que, cara, agora eu sou dona de um negócio, né, que também foi muito desafiador no começo, virar essa chave. E aí eu falei, meu, tem muita oportunidade aqui. E foi muito legal, porque quando eu olhei para toda a minha jornada, de várias coisas que eu já tinha realizado, projetos grandes que eu tinha feito em empresas muito grandes, eu falei, cara, dá para fazer igualzinho aqui. O aplicativo, por exemplo, é uma das coisas que eu falei, cara, eu chego às vezes em alguns clientes, algumas pessoas que eu bato papo, ou dou algum tipo de consultoria, e tem algum serviço, e não tem uma venda, um canal de venda estruturado, automatizado, eu falo, cara, você está perdendo venda. Não existe isso hoje, o cliente não quer ligar, eu tiro porque eu tenho ainda 5 pessoas lá no atendimento, mas o nosso volume de ligação cai exponencialmente a cada dia. E que bom pra gente, de certa forma, né? Porque isso traz muita agilidade no dia a dia, assim. Mas ainda é uma novidade para muita gente, né? Então, quando eu mergulhei na pizzaria e comecei a entender que, tipo, cara, eu podia ter um processo de atendimento melhor, eu podia ter o processo da pizzaria ser melhor, porque não existia nada documentado, nada organizado, assim. Você olhava por cima, você via o processo acontecendo, mas você falava, cara, a galera tá perdida, se a gente não tá aqui, o negócio não anda, né? Então, isso para mim que foi, ao longo dos anos, assim, se tornando o mais bacana de tudo, porque pegar coisas que eu realizei em empresas grandes e poder fazer do meu jeito, no meu negócio, e aí que para mim fez muito sentido, que eu falei, cara, não estou regredindo, muito pelo contrário, eu estou super progredindo. E nada do que eu vivi até agora eu descarto. E eu falo muito isso também, porque às vezes a gente tem essa impressão que eu tive muito forte. Tô abrindo mão da minha carreira, tô abrindo mão de tudo que eu estudei. Não, é só soma. Só soma, você vai somar e você vai ter uma baita oportunidade de conseguir aplicar isso no seu negócio. Então foi assim que a gente mergulhou nesse universo da pizzaria.